Olá, tudo bem? Não sei você, mas eu gosto muito de estudar com os meus amigos, e eu posso afirmar isso de duas maneiras diferentes. É divertido estudar com meus amigos, ou com meus amigos, estudar é divertido. Percebeu que eu construí a mesma fala de duas maneiras diferentes? Bem, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos continuar falando de figuras de linguagem e hoje, na aula 3, vamos começar a falar sobre figuras de construção. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Vamos lá então? Bem, vamos comparar essas duas orações. Comprei um carro novo. Comprei um carro novo com meu dinheiro. Na primeira, a gente tem uma construção de modo normal. Eu, sujeito oculto, comprei o quê? Um carro novo. Tranquilo. Agora, olha na segunda. Eu, sujeito oculto, comprei o quê? Um carro novo com o meu dinheiro. Bom, se fui eu que comprei, é meio que óbvio que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Mas qual a intenção de se reforçar a informação destacada? Bem, eu posso querer que a pessoa que está lendo a oração tenha noção de que eu mesmo comprei com o meu dinheiro e não com o dinheiro herdado ou com o dinheiro recebido por outra pessoa. Enfim, pode ter aí uma intenção de destacar o meu esforço, a minha capacidade de economizar e etc. No segundo exemplo, a frase sofreu um desvio gramatical de construção, porque essa informação com meu dinheiro não é uma informação necessária gramaticalmente. Então, houve um pequeno desvio gramatical de construção para atingir um fim expressivo. Como eu disse, né? Eu posso querer aqui expressar o meu esforço, a minha capacidade de economia e etc. E aí, quando ocorre um desvio de estrutura da oração para atingir efeitos expressivos, nós temos uma figura de construção. E as principais figuras de construção da língua portuguesa são elipse, pleonasmo, polissíndeto, inversão, onomatopeia e repetição. Hoje nós vamos estudar essas figuras de construção e aí vamos fazer alguns exercícios e algumas atividades práticas para que elas fiquem bem gravadas na nossa cabeça, ok? Vamos prosseguir. Primeiro vamos falar da elipse, que é o chá de sumiço que algumas palavras ou termos podem tomar aí, sendo omitidos da oração, mas facilmente subentendidos no contexto. Como assim? Veja o exemplo. Vamos partir dessa primeira oração aqui, ó. Seus olhos eram belos e seu rosto era harmonioso. Agora eu vou construir uma elipse. Seus olhos eram belos e seu rosto harmonioso. Perceba que essa segunda oração fica mais elegante do que a primeira só pelo fato de eu sumir com o segundo verbo que está aqui sendo utilizado da mesma maneira que o primeiro verbo, ele fica subentendido. No lugar desse segundo verbo, coloquei essa vírgula aqui, que na língua portuguesa é chamada de vírgula vicária. Ou seja, quando uma vírgula vem no lugar de um termo suprimido por elipse, ela é chamada de vírgula vicária. Outro exemplo de elipse: partindo da primeira oração, minha professora estava orgulhosa, assim como meus pais estavam. Eu vou agora construir uma elipse da seguinte maneira: minha professora estava orgulhosa, assim como meus pais. Viu que a segunda oração fica mais elegante porque eu não repeti desnecessariamente o verbo estar, que fica subentendido no contexto? E aí temos um terceiro exemplo. Por que você não irá à festa? Rebeldia? Bem, cadê a elipse aqui? A elipse seria o seguinte: por que você não irá à festa? Seria isso um caso de rebeldia? Note que eu suprimi toda essa parte aqui porque ela fica subentendida no contexto. Então eu acabo deixando a oração mais enxuta, né? Mais elegante. Por que você não irá à festa? Seria um caso de rebeldia? A elipse está aqui, ó, porque tudo isso aqui fica subentendido, apesar de eu não ter escrito necessariamente. E aí vamos ao nosso primeiro exercício de hoje. Eu vou pedir que você pause o vídeo
leia a questão com atenção e resolva o exercício adequadamente para que possamos fazer a correção e assim perceber se o nosso conhecimento está crescendo, está se desenvolvendo ou se precisaremos revisar esse tópico no futuro, ok? Então pause o vídeo e manda ver no exercício. Voltando, assinale a alternativa em que ocorre vírgula vicária para substituir um termo elíptico. Letra A. Havia muitas razões para discutir: dinheiro, comida, roupas, etc. Letra B. De grão em grão, a galinha enche o papo. Letra C. Eu escolhi morar na cidade, minha avó no campo. Letra D. Inácio, traga logo o cachorro, temos que vaciná-lo. E aí, qual é a alternativa que ocorre a vírgula vicária para marcar a elipse? Se você respondeu a letra C, parabéns! Mas cadê a tal da vírgula vicária? Bom, eu escolhi morar na cidade. Minha avó escolheu morar no campo. Então essa vírgula aqui, ela está marcando a elipse dos verbos escolher e morar. Então ela está substituindo esses dois verbos que ficaram subentendidos no contexto. Então ela passa a ser o que a gente chama de vírgula vicária. Nos demais tópicos aqui da questão, nós temos a utilização da vírgula para outras coisas. Na letra A, a vírgula está sendo usada para separar os elementos de uma enumeração. Na letra B, a vírgula está sendo separada para marcar os dois momentos de um provérbio popular. E na letra D, a vírgula está sendo marcada aqui depois da palavra Inácio, porque Inácio é um vocativo. E aqui nós temos duas orações que estão coordenadas de maneira assindética. Traga logo o cachorro, temos que vaciná-lo. Então, se você já estudou análise sintática comigo, ou na escola, ou no seu cursinho, você já sabe que a vírgula pode ser usada de várias maneiras, inclusive como vírgula vicária, para marcar um termo elíptico na oração. Então, olha lá. Eu escolhi morar na cidade, minha avó escolheu morar no campo. Tá aqui, ó. A vírgula substitui tudo isso, por isso que ela é uma vírgula vicária, ok? Vamos prosseguir. Pleonasmo. Você já deve ter ouvido falar disso aqui. O pleonasmo é o uso redundante de palavras com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. Então, olha lá. A testemunha afirmou ter visto tudo com os próprios olhos. Bom, se a testemunha afirmou ter visto, é claro que ela viu com os próprios olhos. Mas essa expressão aqui está reforçando a expressão, né, que a própria testemunha presenciou alguma coisa. Ela sorria com um sorriso enigmático. Aqui também, para dar maior expressividade, houve a repetição, né, redundante aqui da ideia de sorrir. Portanto, isso aqui também é um pleonasmo. Meu filho, a quem gerei, saiu de casa para buscar a felicidade. Bom, se é meu filho, eu gerei. Então, isso aqui é apenas uma maneira de enfatizar, né, que o meu filho, aquele a quem eu dei a vida, saiu de casa para buscar a felicidade. Toda vez que esse uso redundante tiver a ideia de reforçar ou enfatizar uma expressão, estamos diante do pleonasmo, ok? Ele planejou em sua mente uma nova maneira de ganhar dinheiro. Opa, se ele planejou, claro que foi em sua mente, né? Ninguém planeja sem usar a própria mente. Então, aqui temos também um pleonasmo. Agora nós vamos fazer um exercício muito comum em concursos e provas. Leia o enunciado com atenção, pois ele é um enunciado bastante extenso e explicativo. Pause o vídeo e resolva o exercício para que possamos fazer a correção daqui a pouco, ok? Vamos lá, conto com você. E aí, conseguiu resolver o exercício? Vamos então pensar
como resolver esse exercício na hora de uma prova com calma, com tranquilidade. O pleonasmo é uma figura de linguagem usada para enfatizar uma ideia. No entanto, a redundância é um vício de linguagem, pois não desempenha função expressiva. Indique a alternativa em que ocorre a redundância ao invés do pleonasmo. Letra A. Alberto construiu sua invenção com as próprias mãos. Letra B. A dor que Inês sentia não podia ser mensurada. Letra C. O herói morrera uma morte gloriosa. E letra D. O pescador tirou os peixes para fora do barco. E aí, em qual dessas 4 alternativas a gente tem, ao invés do pleonasmo, que é um recurso, né, para enfatizar a ideia, nós temos a redundância, que é um vício de linguagem, né, que não desempenha função expressiva nenhuma. E aí, qual alternativa que você escolheu? Se você escolheu a letra D, parabéns, você já sabe diferenciar um pleonasmo de uma redundância. Mas cadê a redundância aqui? Bem, quem tira algo para fora, não é óbvio? Essa expressão para fora aqui, ela não está sendo usada para enfatizar o verbo tirar. Ela foi usada de maneira viciosa. É muito comum as pessoas falarem, né? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Isso aqui não é um pleonasmo, isso aqui é uma redundância, tá? Isso aqui é uma coisa que deve ser evitada. Nas demais alternativas, nós temos um reforço das ideias expressas aqui, mas de uma maneira expressiva, enfática, né? Por exemplo, construir com as próprias mãos, a dor que Inês sentia, né? Se a dor era de Inês, é claro que ela a sentia, mas eu estou reforçando que Inês sentia uma dor. O herói morrera uma morte gloriosa, estou enfatizando, né, a importância desse evento aí do herói. Então, nos 3 outros exemplos, nós temos aqui uma ideia enfática. Aqui nós temos apenas um vício de linguagem. Vamos adiante. Polissíndeto. Essa parte aí da palavra, né, poli, quer dizer muitos, né? Então, polissíndeto é a repetição intencional de um conectivo, ou seja, muitos conectivos. Como assim? Vamos ver na prática. Quando ele chega, canta e dança, bebe e se diverte. Olha esse monte de es repetidos aqui, né? Mas para que eu usei esse polissíndeto? Perceba, quando ele chega, canta e dança e bebe e se diverte. Parece que ele faz tudo ao mesmo tempo, né? É um cara bem animadão. Então esse e dá essa ideia, né, de que ele está fazendo um monte de coisas aí ao mesmo tempo. Gente boa, mas tímido, mas sisudo, mais rígido. Olha lá a repetição de um monte de mas aqui. Eu estou falando que o cara é gente boa, mas eu tenho aí algumas ressalvas, né? Mas ele é tímido, mas ele é um cara sisudão, sério, né? Mas ele é rígido. Então, isso aqui também é um polissíndeto. Mostra que eu tenho várias ressalvas em relação ao meu amigo gente boa. Olha lá. Considerando o dia, considerando o tempo, considerando o lugar, não contem comigo. Isso aqui é quando você recebe um convite de uma festa e você não quer ir, né? E aí você começa a inventar um monte de desculpa. Olha lá. Considerando o dia, considerando o tempo, considerando o lugar, não contem comigo que eu não vou, hein? Então, aqui, como teve a repetição do conectivo considerando, nós temos um polissíndeto. E aí, agora é a sua vez de fazer um exercício para reforçar o que a gente acabou de comentar. Então, pause o vídeo, leia com atenção, responda com carinho e depois participe aí da correção para verificar se você está entendendo a matéria, ok? Então, vamos lá. Então, você conseguiu resolver o exercício? Espero que sim. Vamos ver. Assinale a alternativa em que a presença da figura de linguagem empregada foi analisada corretamente. Letra A. O braço do rio chegava até o vilarejo. E aqui o exercício diz que há metáfora. Letra B. Quer trabalhe, quer estude, quer economize, faz tudo com dedicação.
Aqui o exercício diz que ocorre um polissíndeto. Letra C. O que está escondendo? Um problema? Aqui ele diz que há um caso de pleonasmo. E letra D. Vejo que estudar é como desvendar um enigma. E aqui o exercício afirma que ocorre uma metonímia. Então, qual foi a alternativa que você indicou como a análise correta da presença da figura de linguagem? Muito bem, se você colocou a alternativa B, meus parabéns, você acabou de compreender aí como identificar um polissíndeto, né? E cadê o polissíndeto? Quer trabalhe, quer estude, quer economize, faz tudo com dedicação. Eu estou aqui repetindo o conectivo. Agora, na A, na C e na D, não ocorre metáfora, não ocorre pleonasmo e não ocorre metonímia. Você saberia dizer quais são as figuras de linguagem que ocorrem aqui nas outras alternativas? Coloque aí nos comentários para que a gente possa discutir e assim verificar se você está entendendo a matéria que estamos discutindo, ok? E agora vamos falar da inversão. Inversão, como o próprio nome já diz, consiste em alterar a ordem normal dos termos da oração para lhes dar destaque. Pense comigo. Tudo que você colocar no início da oração, você dá maior ênfase, você dá maior destaque. E aí nasce a inversão. Veja o exemplo. Concurso, prestarei até passar. A ordem natural da oração seria a seguinte: eu prestarei concurso até passar. Só que aqui eu coloquei o objeto direto antes do verbo e do sujeito. O sujeito nem está colocado aqui, né? Ele está oculto. Mas por que eu coloquei o objeto direto no início? Justamente para lhe dar destaque. Então, vamos lá. Estou dando destaque aqui à questão do concurso, que é algo que eu prestarei até passar. Espero que você também preste concursos e continue estudando até passar, ok? Vamos adiante. Com um único tiro, acertou o alvo. Então perceba que a ênfase aqui não está na ação de acertar, não está no objeto direto que foi acertado, no caso o alvo, mas está no fato de que a pessoa conseguiu acertar o alvo com um único tiro. A ênfase está no modo como a ação foi desenvolvida. Por que não conseguem conversar com calma? Não sei dizer. Então, olha lá que interessante, né? Tem o sujeito eu aqui, tem a oração não sei dizer, mas eu preferi dar ênfase àquilo que eu não sei dizer. Eu não sei dizer o quê? Isto tudo aqui, porque não conseguem conversar com calma. Então, a este fato, eu dou maior ênfase colocando em primeiro lugar, alterando assim a ordem normal da estrutura da oração. Bom, eu acho que inversão é uma figura de construção muito tranquila. Por isso que eu já vou resolver esse exercício com você de uma maneira bem sossegada. Olha lá. Considere o texto da placa abaixo. A construção empregada na frase dá maior ênfase a. A distância do local. B. A necessidade de se preparar. C. A um evento único. Ou letra D. A importância de ler a placa. E aí, olha lá, nós temos uma plaquinha que está escrita assim: dentro de 100 metros, uma oportunidade única de conhecer a culinária local. Prepare-se! E aqui tem aquele símbolo que eu, como bom frequentador de restaurantes, adoro ver, né? Que é o garfo e a faca me indicando que tem comida no lugar. Beleza. Bom, mas perceba que a construção aqui não está numa ordem natural, né? Eu inverti tudo praticamente. Então, olha lá, o certo seria prepare-se. Uma oportunidade única de conhecer a culinária local será encontrada dentro de 100 metros. Isso aqui seria uma construção mais natural de tudo isso, né? Mas eu inverti tudo justamente por quê? Porque numa estrada é importante para quem esteja dirigindo ou caminhando saber as distâncias em que se encontram as coisas adiante. Então aqui eu dei ênfase à distância do local e não às demais coisas. Então, como eu dei ênfase a isso por meio da inversão,
a alternativa A aqui se coloca como alternativa correta. Você percebeu? Agora, eu poderia dar ênfase, por exemplo, à necessidade de se preparar, começando com o verbo prepare-se, né? Eu poderia colocar aqui como ênfase um evento único, começando com uma oportunidade única de conhecer a culinária local dentro de 100 metros. Agora, a importância de ler a placa nem tem aqui, né? Teria atenção, dá uma olhada aqui, aí teria a letra D, né? A importância de se ler a placa. Tudo bem? Então perceba, guarde isso com carinho. Tudo aquilo que eu colocar no início da oração, por meio da inversão, terá maior ênfase, terá mais destaque no meu discurso, ok? Vamos adiante. Onomatopeia. Onomatopeia também é bem tranquilo. A gente já estudou isso em processo de formação de palavras. Onomatopeia é quando usamos palavras que imitam sons ou vozes dos seres. E aqui nesse quadrinho nós temos várias onomatopeias, né? Se você quiser, até pode pausar o vídeo e assustar a sua mãe ou a sua avó gritando essas palavras dentro de casa. Não, mentira, não assusta ninguém, tá? Você já deve estar assustando muita gente estudando tanto, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais as pessoas ficam assustadas com a gente. Mas vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui de onomatopeias em algumas orações. O som da orquestra retumbava e troava belamente. Você consegue ver que a palavra retumbar é como se fosse o barulho de um tambor, e a palavra troar é como se fosse o barulho de uma trompa tocados aí pela orquestra? Isso aqui são exemplos de onomatopeias imitando aí sons de instrumentos musicais. O cachorro rosnava ferozmente. O verbo rosnar vem justamente da tentativa, né, de imitar o barulho que o cachorro faz quando está feroz. Então aqui também tem uma onomatopeia. O tic-tac do relógio me deixava tenso. Acho que aqui está tão óbvio que dispensa explicações, ok? E aí, mais um exercício que eu acho que você vai assim achar muito tranquilo. Então nós vamos resolver juntos. Todas as alternativas contêm onomatopeias, exceto letra A. Os lobos uivavam sem parar. Letra B. Com apenas um clique, você pode se inscrever no canal. Letra C. O jeito era secar o chão com pano velho. E letra D. Vamos jogar ping-pong no próximo fim de semana. Então, o enunciado está dizendo assim: todas as alternativas contêm onomatopeias, exceto uma. Qual é aquela que não tem onomatopeia nenhuma? Letra C. Aqui não tem onomatopeia. O jeito era secar o chão com um pano velho. Não tem nenhuma palavra, nenhuma estrutura aqui sendo construída para tentar imitar os sons dos seres ou os sons das coisas. Mas nas outras três, nós temos onomatopeia sim. Você consegue identificá-las? Bom, na A, nós temos aqui o verbo uivar, que é um verbo criado a partir do som que os lobos emitem quando fazem o seu barulho característico, ok? Na letra B, com apenas um clique. Opa, isso aqui é mais ou menos o barulhinho que o mouse faz quando a gente pressiona, né, as suas teclas. Então, clique também é uma onomatopeia. E na letra C tá bem fácil, né? Depois de estudar, você pode até ir jogar um ping-pong. Ping-pong, barulhinho que a bola faz pingando de um lado para o outro da mesa, né? Então, olha lá. Nas outras três alternativas, nós temos palavras que imitam sons, ou de seres ou de coisas, menos na letra C. Portanto, temos onomatopeias. Fácil, não é? Vamos adiante. Repetição. Repetição consiste em reiterar palavras ou orações, para conferir ênfase, insistência ou progressão. Então, olha lá. Nós desperdiçamos a única chance de sermos felizes. Né? Aí eu insisti que nós tínhamos apenas uma única chance, por meio da repetição. Não fale agora, não fale enquanto mastiga, não fale nada.
Aí tem gente que vai falar assim, Denilson, isso aqui parece muito polissíndeto. Concordo, porque o polissíndeto é uma repetição. Só que o polissíndeto é uma repetição de conectivos, né? De conjunções. Aqui eu tenho uma repetição de uma oração. Olha lá, não fale, não fale, não fale. Então isso aqui não é um polissíndeto, isso aqui é uma repetição, ok? O dia passava, 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 mas nada acontecia. Bom, aqui também não são conectivos, né? Aqui são verbos, é o verbo passar. Neste caso, nós temos a repetição do verbo passar, indicando que o dia estava progredindo, né? Estava aí se desenrolando, mas nada acontecia, ok? Então, cuidado para não confundir polissíndeto com repetição. E aí, nós chegamos num exercício que foi idealizado a partir de um poema. E tem aluno, tem aluna, tem concurseiro que já botou na cabeça que questão com poema é uma questão muito difícil. Eu aconselho que você tire esse pensamento da sua cabeça se você tiver também essa impressão. Por quê? Porque o poema é um texto como qualquer outro texto. Tem poemas fáceis de ler e de entender, tem poemas que exigem um pouco mais de trabalho, e às vezes a questão não é nem tanto de interpretação de texto, a questão é gramatical. Então, quando você vira um poema na prova, respire fundo e leia o exercício, leia o poema. E aí, ative todos os seus conhecimentos, a sua experiência para resolver o exercício, porque ficar se lamentando não vai resolver nada, ok? Então pause o vídeo, leia o enunciado, leia as alternativas, leia o poema e depois a gente discute a resolução. Vamos lá, pausa no vídeo. Bom, eu acho esse poema do Carlos Drummond de Andrade muito bonito. Olha lá, amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Paciente, de mais e mais amor, amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Neste trecho do poema, a repetição é usada como um recurso para quê? Para reforçar a ideia de que todas as criaturas são destinadas a amar? Para demonstrar que amar é uma escolha? Para afirmar que amar é repetitivo e, portanto, é algo chato? Ou para mostrar que amar é algo impossível? Bem, aqui a repetição do verbo amar, ele serve para quê? Serve como recurso para reforçar a ideia de que todas as criaturas são destinadas a amar. Olha lá. Que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Então, uma criatura, entre outras criaturas, ela é capaz, ela está destinada a amar. Ok? Não tem aqui em nenhum verso a ideia de que amar é uma escolha. Também não tem em nenhum verso, né, a ideia de que amar é algo chato. Pode ser até repetitivo, que a gente está sempre amando e desamando e amando novamente, mas não que é algo chato. E, claro, como é algo que sempre fazemos, não está demonstrado aqui que amar é algo impossível. Portanto, ficamos aqui com a alternativa A. Ficou com dúvida? Não concorda? Use aí os comentários do vídeo para colocar a sua perspectiva, o seu ponto de vista em relação a esse exercício, ok? Vamos lá que a aula está acabando. Te pergunto, será que nós estudamos todas as figuras de construção hoje? Gente, é claro que não. Na gramática, tem muitas outras figuras de construção. Por exemplo, temos a zêugma ou o zêugma, como dizem alguns gramáticos. Temos o anacoluto, a silepse, o hipérbato e algumas outras. As figuras estudadas hoje são as mais frequentes em provas.
E aí, a partir do entendimento dessas figuras que são as mais básicas e as mais frequentes, você poderá aí no seu estudo particular, nas suas leituras, explorar as outras figuras de construção da língua portuguesa. Mas perceba o que eu disse hoje. Essas que nós estudamos são as mais empregadas. Essas outras aqui até são empregadas em vestibular, né, algumas provas mais elaboradas. Mas, se você entender as básicas que a gente estudou hoje, fica fácil de entender as outras em qualquer gramática que você escolha estudar, ok? E aí, para a gente terminar essa aula bem tranquila, vamos fazer uma revisão prática. Você sabe dizer quais são as figuras de construção presentes nas seguintes frases? Sabe, porque eu já coloquei aqui do lado, né? Eu tô aqui para facilitar a sua vida e não para ficar te enchendo de exercício chato que não vai te levar a lugar nenhum. Então vamos lá. Na número 1, bandidos presos com drogas escondidas em malas. Esse tipo de frase é muito comum em manchete de jornal, em título de notícia, né? E perceba que existe a elipse de vários termos. Por exemplo, 3 bandidos, alguns bandidos, os bandidos foram presos com drogas escondidas em malas. Então tem coisas aqui que foram tiradas, suprimidas, mas que são de fácil entendimento, levando aqui a construção por meio da elipse. Número 2. Senti vontade de arrancar o coração do meu peito. Bem, o coração fica no peito, né, gente? Então aqui eu estou reforçando por meio do pleonasmo uma ideia para conferir maior expressividade. Nossa, o cara está desesperado, o cara está querendo arrancar o coração do próprio peito. Então, como eu alcancei essa repetição da ideia, né, de uma maneira expressiva, eu usei aqui o reforço por meio do pleonasmo. O polissíndeto é aquela repetição dos conectivos, né? Então, olha lá, deixe que digam, que pensem, que falem. Isso aqui é um trecho de uma música, né? Muito conhecida, tá? Olha a repetição do que aqui, ó. Isso é um polissíndeto. A inversão, como eu expliquei, a gente constrói a oração com uma ordem um pouquinho distante daquela ordem natural, né? Sujeito, verbo, complementos. E tudo que eu colocar no início da oração tem maior ênfase. Então, olha lá. Daquela casa saíram 3 cachorros. Então, aqui o lugar, né? O lugar de origem é que tem mais importância por meio da inversão. Número 5. Tadá! Chegou a hora de conhecer o vencedor. Isso aqui parece o barulho de uma trombeta, né? Uma anunciação. Opa, parece o barulho de um instrumento? É uma onomatopeia. Toda palavra que é construída imitando som, imitando vozes, né, são onomatopeias. E por último, a repetição. Olha lá. Então é isso. Uma moeda. Uma mísera moeda. Eu repeti a palavra moeda para dar ênfase, né, ao fato de que eu estava recebendo apenas uma moeda. Nossa, que pessoa mão de vaca, né? Podia ter me dado pelo menos um cheque, um pouquinho mais de dinheiro, mas enfim. Aqui não é a repetição de um conectivo como no polissíndeto, mas é a repetição de um substantivo, né? E do artigo, né? Uma moeda, uma mísera moeda. Então percebam que o polissíndeto e a repetição são parecidos, mas não são a mesma coisa, ok? E aí, chegamos ao fim da aula. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de figuras de linguagem. Já falamos das figuras de construção hoje, falamos das figuras de palavras na aula anterior, e na próxima aula nós vamos terminar o assunto falando sobre figuras de pensamento. E agora, aquela hora que você estava esperando, né? Para poder fazer aquele resumo bem tranquilo, bem relaxado, retomando tudo que foi visto no vídeo. Então nós vamos agora, de uma maneira bem tranquila, fazer um resgate de tudo que foi comentado hoje. Na aula de hoje, nós falamos sobre figuras de construção, que são figuras de palavras alcançadas por uma maneira diferente de se construir a frase. Falamos da elipse, que é a supressão de termos facilmente entendidos no contexto. Falamos do pleonasmo, que é o reforço de uma ideia. Falamos do polissíndeto,
que é a repetição de um conectivo das conjunções. Falamos da inversão, que é quando eu altero a ordem dos termos da oração, sendo que o primeiro termo vai receber maior destaque, maior ênfase. Depois falamos da onomatopeia, que são construções de palavras, usadas para construir orações que visam a imitar os sons, a imitar os barulhos, as vozes, Então, toda vez que eu tenho uma palavra que tenta imitar o som ou a voz, eu tenho uma onomatopeia. E por último, vimos a repetição, que pode ser a repetição de um substantivo, a repetição de um trecho da frase ou até a repetição de uma oração inteira, para dar ênfase e destaque àquilo que está sendo repetido, ok? Bom, chegando até aqui, você merece meus parabéns, você merece um grande abraço do seu professor e também merece uma pausa. Então vai lá, toma um cafezinho, toma um chá, dá uma relaxada. E aí, antes de pausar o vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ser aí notificada das próximas aulas, porque a gente vai continuar estudando e eu tenho certeza que o seu estudo vai te levar a ter muito sucesso, ok? Então, um forte abraço e até mais!